Esporte Terê. Esporte Terê FM. Felipe Abreu tá na área. Firme e forte, né, Felipe? Boa tarde, beleza? Fala, Zequinha, beleza? E você, tudo bem, cara? Boa tarde pra Saúde você. Tá boa, família Bem, tá boa. Graças a Deus também na nossa caminhada, cara. Então, tá a idade não ajuda, mas a gente faz sempre uma força, isso que é mais importante, cara. Rapaz, tava te vendo hoje na TV junto com o Bruninho, eu falei, rapaz, que homem bonito, cara. Obrigado. Nossa, Bruninho ou eu? cara. Não, falando de você, cara. Sim, Porque assim, obrigado. ninguém chega perto da sua beleza, né? Obrigado, que é muito obrigado. diferente. Pô, parabéns, Obrigado, cara. amigo. Eu só obrigado. desliguei rapidinho porque... Tinha que prestar atenção aí, né? É, que senão eu ia ficar Entendi. admirando. Entendi, Tenha dúvida. entendi. E olha só, Diga. o Renato Gaúcho foi anunciado como novo técnico do Vasco ontem, já treinou a Já, galera, sim. bateu aquele papo maneiro, tá tranquilão. É isso aí, né? É isso aí. Ontem já teve a coletiva, inclusive, aí, de apresentação do Renato Gaúcho, né? E chegou falando que tá com tesão de treinar. Isso. Chegou com falando, tudo. né? Chegou com o pé na porta. Isso aí. Ele, inclusive, foi questionado sobre o Felipe Coutinho, né? Se pretendia tentar a volta do Coutinho. Ele falou que nem tocou no assunto, que não sabe dos detalhes e tal. E deu uma saída pela tangente, né? Também ele chegou agora. Assim, acredito que ele não vai criar essa polêmica pra ele, né? Até porque... Porque o Coutinho voltando pode pegar mal realmente pro Diniz, né? Assim, não Sei pro lá, Diniz, eu uma acho que situação pro meio Diniz nem complicada, né? tanto, não só pro Diniz, né? Como que vai ficar o elenco também? Pô, o cara pediu pra sair E tal. volta quando Do nada quer, né? volta, exatamente. E aí tem todo aquele Não, trâmite, né? realmente. Salário vai ser o mesmo, entendeu? Aí tem que ver se o Vasco quer também, Muito né? complexo, né? Mas ele falou aí que pretende corrigir os problemas defensivos do Vasco, né? E melhorar o ataque. Que o Vasco Precisa calibrar a sim, pontaria, né? Precisa de mais eficiência para fazer gols, né? Ele falou também, prometeu ajudar a reorganizar o time, né? Renato Gaúcho sendo Renato Gaúcho, né? Ele falou que o Campeonato Brasileiro vai ser a prioridade absoluta do Vasco. Exato, ele falou, tem 3 competições, lógico, a gente não vai abandonar nenhuma. Sim. Mas a prioridade é o Brasileirão e é muito difícil. Se precisar poupar... É complicado. Vai poupar na Copa do Brasil? Sei lá. Pois é, realmente essa coisa de prioridade é meio difícil, complicado, né? né? É difícil, sim, concordo. Mas assim, eu entendi, né? Todo mundo fala isso, não quer dizer que vai largar a mão. Sim. Mas assim, quando você usa a palavra prioridade, quer dizer que você vai focar só em uma coisa, né? Que é uma coisa mais importante. Exatamente. Sei lá. Mas é isso, a Copa do Brasil acaba sendo o caminho mais rápido aí pra Libertadores, né? Sim, E ele sem chegou dúvida. tranquilão, falou, agora eu tô tranquilo. É que, poxa, será às vezes, pô, o cara tá lá, né, cabeça quente do jogo, aí vê o repórter, não é todo mundo, mas o cara quer visualizações. Aí, pô, faz uma pergunta só pra poder cutucar o cara pra ter, não é todo mundo, mas tem gente que não é profissional. Logo ele, cara. Já mandou na Logo lata. ele vai falar isso, né? Ele sabe muito bem qual é a pressão. Foi jogador, né, cara? Ele ainda era um dos caras que mais baladeiro, mais polêmico aí do futebol brasileiro na época dele. Ele sabe muito bem como é a imprensa. Na época dele, talvez o ponto positivo pra ele era que não tinha não tinha rede social, né, cara? Então Mas ele passava repercutia batido. bastante, Não, repercutia no jornal, só que Sim, né, é só diferente. que hoje fica o negócio, Não aí vai de atinge- novo, aí de sim. novo, aí outro dia, né? É o diferente, troço né? fica ali. O jornal, por mais que, né, era muito importante, né, e atingia muita gente, não atinge como a rede social, que é um troço que martela, né, hoje irmão? realmente é bem diferente, E né? solta uma coisinha aqui, tanto que soltaram um áudio do Boto, não sei se você ficou sabendo, um áudio do Boto falando um Não. monte, e era um áudio feito por IA. Pois então, hoje em dia tem que ter um cuidado danado, sim, né? hoje em dia tá brabo. Muito bem, boa sorte aí pro Renato Gaúcho, novo técnico do Vai Vasco, dar de certo. volta aí ao Cruz Maltino. Sim. E o Botafogo tá aí no mercado, né? Agora tá de olho no Ferrarese, né? Sim, o Botafogo fechando várias contratações, tá encaminhado, né, o negócio com o zagueiro Ferrarese do São Paulo, ele tem 27 anos. Ele já, inclusive, deve ser liberado aí para poder vir pro Botafogo, fechar o contrato de empréstimo até o fim desse ano. Tá tudo bem próximo aí de ser concretizado, né? Ferrarese vai ter um preço, né, fixado, mas esse valor não foi divulgado pelas partes, né, digamos assim. O Botafogo chegou a negociar com ele também no início do ano, as coisas não andaram. Não sei se você lembra que o São Paulo queria o Vitinho, lateral direito do Botafogo. É e verdade. Eles estavam fazendo uma composição que muito provavelmente ia acontecer, só que seguraram a onda do John Textor, né? Que ele esse ano, meu amigo, ele tá demais, né? Mas seguraram a onda do John Textor. E o Vitinho não foi pro São Paulo e acabou que deu uma esfriada na questão do Ferrarese vir pro Botafogo, mas agora as coisas reaqueceram e, ao que tudo indica, o Botafogo deve sim fechar aí a contratação por empréstimo do Ferrarese. Ô Zeca, quem chegou no Rio ontem à noite foi o Júnior Santos. Ele que
né, todo botafoguense sabe quem é, muito identificado com o clube, muito importante na Libertadores de 2024. Ele chegou e falou com a imprensa, Zeca. Ele falou que quando saiu ele deixou um recado de que voltaria em breve, né? Aí ele falou o seguinte, esse breve foi breve mesmo, né? E riu e falou o seguinte, que agora eles vão escrever uma nova história, né, no Botafogo. Rapaz, chegou com tudo e o Júnior Santos... Legal, muito bom. Agora o Botafogo, você acha que o Botafogo não segue no mercado, mas segue sim. O Botafogo vai atrás de um lateral esquerdo, Zeca. Rapaz. Pra poder revezar aí com o Alex Telles. Precisa, né? Sim. Bom, e no Fluminense, o Alisson desembarcou na manhã de hoje, né? Vai realizar chegou exames. Feliz. Sim, chegou feliz da vida. Ele vai realizar exames, resolver o finalzinho da parte burocrática pra assinar contrato, né, Zeca? Ele que já trabalhou com o Zubeldia e talvez tenha sido a melhor época dele, né, no futebol, né? Pois é. Foi muito elogiado pelo Zubeldia, tem muitos bons números. Foi no São Paulo entre 24 e 25, né? Assim, ele fez questão de falar que trabalhar com o Zubeldia é um privilégio, né? O Zubeldia, ele chega para suprir a saída do Lima, que foi pro México, né? Foi jogar futebol lá no México. Acho que o ponto de atenção no Alisson é a questão física dele. Ele machuca muito, né, cara? É um jogador que machuca muito, costuma conviver com lesões, mas... E assim, nesse calendário louco, né, Sim. é complicado. O cara faz falta, assim, quando fica semanas fora. Bom, tomara que agora seja diferente, né? E o din-din dele também foi... Quer dizer, ele chegou de forma gratuita, mas, assim, o valor, se o Fluminense quiser... depois adquirir, né? O jogador é um pouquinho alto também, né? Sim. Mas é isso, tem que gastar, né? Em termos, né, Zeca? O valor é de 2 milhões e meio de euros. Hoje no futebol. 2 milhões e meio de euros, dependendo de como for o desempenho dele pelo Fluminense, cara, vale, né? Não, vale, com certeza, cara. Zeca falou que ele tem o joelho de goiaba. Zeca não, você quer falar, Jansen, de goiaba. Rapaz, pior que tem jogador assim mesmo, né? Cara. Mas é isso, ele vai chegar aí, chegou, né? O Fluminense por enquanto não pagou nada, mas se quiser depois adquirir, tem, sim, lógico, de né? grátis. O Fluminense vai pagar 100% do salário dele também, né? Tem isso também. Vai ser só pelos salários por enquanto. Isso, mas eu falei valor alto, cara? Não, mas 15 milhões de euros futebol, não é nada. No futebol, não, 15 milhões de reais. 2 milhões e meio de euros. 15 milhões de... No meio do futebol ele é barato. 15 milhões de euros já é um valor lógico bom, né? No meio do futebol ele é barato. Mas o que acontece? O Fluminense gastou muito mais com o Rodrigo Castilho, cara. Por enquanto é a maior contratação do time. Sim, maior contratação da história. O Fluminense gastou cerca de 10 milhões de dólares, mais de 50 milhões de reais. Tem uma vantagem um pouquinho grande, né, digamos assim, pro Thiago Neves, que na época lá em 2012 foi a maior contratação da história e vinha até agora, maior contratação da história do Fluminense. Na época, o Fluminense gastou 16 milhões de reais. Hoje, corrigindo pela inflação e tal, seria em torno de 39 milhões de reais o valor pago pelo Thiago Neves. Então, o que o Lanús recebeu se tornou aí, né, o Rodrigo Castilho, na verdade, se tornou a maior contratação da história do Fluminense e com bastante expectativa, né? Ele que se mostrou, pelo menos na final da Recopa Sul-Americana, um bom atacante. Rapaz, ele realmente é goleador, né? É um grande reforço aí, o Fluminense estava precisando pra caramba desse cara, né? Chegasse lá e fizesse mesmo, porque, enfim, o Cano era esse cara, mas não corresponde. O Crente tá até jogando bem, né? Mas precisa de mais alguém. Realmente uma boa contratação. Vamos lá. Vamos falar agora do Flamengo? Vamos falar do Flamengo. O Flamengo também anunciou ontem, aí, ainda não teve a coletiva, mas já anunciou o Leonardo Jardim, que também já treinou o time, já conversou, né? com todo mundo. Conversou com os jogadores. Ele fechou o contrato com o Flamengo até o fim de 2027, né? Tio Chico, parece, tu acha? Um pouquinho, né? Careca lá o novo careca do Ninho do Urubu. Cara, chegou ontem, só ele tava lá, né, pra treinar, a comissão técnica dele ainda não chegou, né? Ele é um cara que trabalha muito, né? Ele ficou desde a parte da manhã até as 10 e tanta da noite lá no Ninho do Urubu trabalhando. Ele tem o perfil, né, e histórico de trabalhar não só na parte do campo, mas também por fora do campo. Ele costuma participar das decisões de organização do elenco, de organização do futebol. Na questão no Cruzeiro, ele chegou a indicar jogadores para ser contratados para o Sub-20. O Cruzeiro contratou um jogador sérvio na época e tal. É o seguinte, ele vai ter muito nesse começo dele vai ser um tanto
conturbado, né, Zeca? Por tudo que aconteceu, ele vai precisar reorganizar o time. A verdade é essa. Ele vai ter que reorganizar o ambiente interno, né? Dar uma amenizada, talvez, no ambiente interno. Depois da declaração do Boto, né? Que ele falou que os jogadores não souberam aproveitar a liberdade que o Felipe deu. Então, a gente entende que ele vai cobrar mais do elenco, né? Tinha Vai ser muito mais disso cobrado. também. O que acontece? Nos bastidores também se fala que como o Felipe Luiz, né? Tinha parado de jogar há pouco tempo, pô, todo mundo ali é amigo. Então, assim... O perfil pra cobrar fica difícil, a diretoria entendia que era difícil, às vezes, o cara cobrar de um amigão uma dele, cobrança coisa e tal. mais Vários, pesada, né, amigos sim, ali. sim, que talvez- E que tinha realmente várias liberdades, dava várias quem- liberdades. Sim, quem talvez deveria ter feito essa cobrança seria o Boto, né? Ele também tinha um perfil mais de amizade, tanto com o Felipe Luiz quanto com os jogadores, né? Pois é. Então, assim... Cara, a verdade é que o Leonardo Jardim já chega com a imposição ou com a obrigação de estancar uma crise, que foi o que começou nesse início de ano aí do Flamengo. Assim, o desempenho do Flamengo tá muito ruim, né? A verdade é essa. Ele tá enrolado, irmão. A verdade é que no Flamengo a gente sabe que a pressão não é pequena de se treinar o Flamengo. Ele vai ter que administrar as estrelas que o Flamengo tem e ainda a crise, né? Assim, o mais complicado que é isso, não basta jogar bonito, né? Não. E vencer, tem que ganhar títulos também, é complicado. Exatamente. Olha só, agora meio-dia 58, o Leonardo Jardim tá nesse momento, né? Se apresentando no Flamengo. O Boto, coletiva? O Boto, ele falou agora há pouco também, durante a apresentação aí oficial do Leonardo Jardim. Ele falou o seguinte, olha só, foi perguntado, né? Pela primeira vez ele falou, não sei se ele foi perguntado, na verdade, mas ele falou pela primeira vez publicamente sobre a demissão do técnico Felipe Luiz. Ele falou o seguinte, quando me convidaram para vir para o Flamengo, o presidente me deu uma série de atribuições. Uma delas era fazer diagnósticos e encontrar soluções. Aí, nesse caso, eu fiz diagnóstico, dei solução. O presidente aceitou e, como decisor máximo, bateu o martelo. É o que ele falou por enquanto. Isso daí acontece... Rapaz. Porque o que acontece? Isso daí... Foi seco, assim, nessa declaração, Ele né? tirou do BAP. Do BAP, exato. Porque o que acontece? O BAP estava incomodado também de ser o único culpado Exato. pela decisão da demissão do... Ele bateu no peito e falou, Sim, eu pô, falei... Ele é o escudo do BAP, foi o escudo do BAP Isso. agora. Só que ele falou, eu levei pro presidente, né? Sim. E aí o presidente aceitou. Mas Quer dizer, ele acabou assim, de falar que a decisão foi dele, né? O Boto falou a isso. verdade é essa, deveria ser realmente. Sim. Ele que é o diretor de futebol do Flamengo, ele que decide, o BAP, diagnostiquei aqui, não tá legal, o Felipe não tá conseguindo gerir digamos, não tô falando que aconteceu isso, mas não tá conseguindo gerir como é que fala? O vestiário, o futebol não tá acontecendo e teimoso, não funciona, já conversei com ele não muda e tal, eu acho melhor trocar. Aí cabe ao BAP falar, cara, eu acho que deve ficar, aí segura. Isso, Cara, não quero demitir, mas... o assim, presidente, se ele falar não... Eu não acredito que foi o que aconteceu. Eu acredito, assim, que o BAP... Boto, vamos demitir o Felipe. Ele falou... E o Boto ter falado que... Beleza, cara, eu não concordo, mas... Vamos demitir, então. Só dá um tempo que... Eu acredito que isso tenha acontecido no jogo pós-Lanús. Ele falou, beleza, só me dá um tempo pra conversar. Porque o Flamengo já tinha conversado com o Léo Jardim. Leonardo, né? Léo Jardim é do Vasco. Leonardo Jardim. Léo também. Depois, quando tava renovando com o Felipe Luiz, naquele sumiço do Felipe Luiz, eles conversaram, só que o Leonardo Jardim não se mostrou aberto a conversas pra continuar no futebol brasileiro. Naquele momento ele Sim. tinha até saído do Cruzeiro pra resolver problemas pessoais. Então já tinha meio que não vou dizer uma amizade, né? Mas já tinha um contato, já, né? Estreitado laços, digamos assim. Isso, exatamente então, isso. A partir dali, cara, o Leonardo Jardim sempre teve a sombra, digamos assim, esperando, não necessariamente, mas o Flamengo sempre teve ele de olho nele pra, se a qualquer momento acontecesse de ter que mandar embora o Felipe Luiz, o Leonardo Jardim sempre foi o principal alvo. E se ele desse o aval, claro, pra poder fechar com o Flamengo, ele seria o treinador, sempre. Sempre Isso. foi a principal objetivo tanto do Boto quanto do BAP. E tem todo aquele ego, né, do BAP saber que o Felipe Luiz foi um treinador contratado na era Landim, que deu certo, que ganhou títulos, mas... E que é o técnico que ele contratou. Né? Sim, o Leonardo Jardim deve chegou já, né, mas acredito que ele tenha o que o Jesus teve, a chave do CT, pra fazer e desfazer o que ele quiser em termos de horário de jogadores, horário de treino, né, acredito que ele vai ter ele teve isso no Cruzeiro e acredito que foi uma das exigências dele no Flamengo.
decidir não só o campo, decidir fora também. Ele deve dar pitaco. Inclusive já teve problemas no Cruzeiro, porque ele dava pitaco até nas contratações, assim, na parte de negociação e tal. Ele é meio estilo Luxemburgo, né? Que gosta de participar da parte administrativa também, né? Mas assim, o técnico tem que estar envolvido em tudo também, né? Sim. Porque a pior coisa pro técnico deve ser, chegou falando de tal, Sim. pô, mas eu não quero esse cara Zeca, aqui. o Flamengo anunciou uma contratação pra base, assim, não que seja, né? É porque é um garoto muito promissor, ele vem do América do México, o Reyes. A gente pode ser que a gente veja ele jogando aí com o Jardim. O Jardim que acho que todo mundo sabe, lançou o Mbappé, lançou o Bernardo Silva, costuma trabalhar com a base, no Cruzeiro fez muito isso, lançou o lateral Kaique, né? E a base do Flamengo é muito boa. Sim, cara, a base do Flamengo. O Felipe Luiz, cara, lançou assim, o Everton Araújo, lançou em termos, né? Mas usou muito o Everton Araújo, o Wallace, o Wesley, esses aí ele usou demais. Inclusive, dos últimos treinadores do Flamengo, só perde em usar a base, só perde pro Rogério Ceni. Mas nem todos tiveram muitos minutos, né? Pois é, não, poucos, né? Sim, poucos tiveram chance, como o Everton Araújo, por exemplo, que foi, acho que foi mais usado. Tem muitos jogadores promissores na base, eu gostaria de ver, né? Mas vamos ver. Vamos acompanhar, eu tô curioso pra ver quem vai perder espaço nesse Flamengo aí do rapaz, Jardim, eu tô cara. curioso pra ver a escalação também pro domingo. Sim, o estilo de jogo dele é diferente, cara. A gente pode ver aí um Pulgar no banco. Ele não costuma jogar com 2 volantes igual o Felipe Luiz, não. Ele costuma jogar com um mais pegador, tipo Pulgar, ou um volante, digamos assim. Se eu não me engano, acho que ele não gosta também muito de toque de bola, não, né? Ele é mais diretão. O futebol dele, o Flamengo o time dele é mais direto. Sim, e tudo. Não sei se a torcida vai ter paciência com um novo esquema. O que eu acredito é que o Flamengo dele vai ter posse de bola, pelo estilo dos jogadores que tem no Flamengo. Não tem jeito. Exato, né? Mas é um time de ligação mais direta, não de chutão. É um time que procura mais vertical, procura mais o gol, gosta mais de cruzamento na área. Uma coisa que não se surpreenda se acontecer é que Jorginho e Pulgar disputem a mesma vaga, tá? Pode acontecer. Realmente você falou sobre isso, talvez ele coloque só um volante. Vamos ver. Assim, são 2 jogadores que juntos dão muito certo. Vamos ver separados como funciona também. Isso, beleza, é isso. Felipe, aquele abraço, meu camarada. Valeu, Zequinho, um abraço. Valeu. Esporte Terê FM.